Muito bem, então coube a mim concluir essa fala de hoje, e eu quero concluir hoje com talvez a fala mais inútil desse nosso simpósio. Mas como o pastor Charles falou, é o inútil intencional. Porque o que eu quero trabalhar hoje é justamente a utilidade que tem as coisas inúteis. E eu pego esse título a partir desse livrinho aqui, bem acabado, né? Ele está bem sujo, enfim, ele estava sempre na mochila, e o professor sempre tem as canetas de quadro, apagador na mochila, e acaba sujando, né? A utilidade do inútil. É um livro de um filósofo italiano chamado Nuccio Ordine, e ele é traduzido aqui pelo professor da URGS, que foi meu professor também, Luiz Carlos Bombassaro, professor de Filosofia da Educação, e ele trouxe esse livro para aula, para nós debatermos na disciplina de Filosofia da Educação, e esse livro é muito legal, e é muito interessante, porque justamente ele vai questionar esse termo inútil. O que é inútil? E qual a utilidade que o inútil tem? Tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai começar com uma introdução sobre o assunto, e depois eu quero apresentar a tese que eu vou defender no artigo que vai ser publicado também. E aí eu quero fazer a coisa mais importante, que a gente definir os termos, né? Porque eu imagino que você deve estranhar isso, da gente falar do que é inútil. Inclusive essa fala, ela vem muito de algumas reações que nós tivemos durante os ESSECs, justamente nessa parte, né? Eu lembro de ter uma reação que dizia assim, pô, mas as coisas inúteis eles vêm em casa, coisas inúteis eles vêm nos outros lugares, né? Ensino confirmatório é coisa séria. Tá? E a gente vai reagir a isso. Depois eu quero mostrar para vocês o que Lutero tem a dizer sobre o que é inútil e o que é útil, ou a utilidade do inútil, lá no século XVI. Por fim, ainda, antes da gente concluir, eu quero trazer alguns exemplos práticos da utilidade que o inútil tem. E aí, sim, a gente vai trazer algumas conclusões, tá bem? E eu quero começar com isso daqui. Ou você foi esse aluno, ou você já ouviu um aluno falar isso para você. Óbvio que ele nunca vai falar isso sobre a disciplina que você está dando. Né? Então, inclusive, foi curioso, porque na semana passada foi a última vez que isso aconteceu comigo na aula. A aluna do 7º ano chegou para mim assim, pastor, o senhor é adulto, o senhor chegou a usar alguma vez na sua vida a fórmula de Bhaskara? Sempre é essa, né? Inclusive esse exemplo foi dado aqui no simpósio, né? Sempre é isso. O senhor usou para alguma coisa a fórmula de Bhaskara? Para que serve? Por que a gente tem que aprender fórmula de Bhaskara? O que serve isso na minha vida? Para onde é que eu vou usar isso na minha vida? Isso demonstra que as crianças, e talvez alguns adultos que estão concordando com essa criança agora, que não conseguiram trabalhar bem o fato de ter que aprender coisas que talvez não vou colocar na prática, né? O que mostra isso, que aponta isso, é que a gente tem uma visão muito utilitarista do que se deve ou não aprender. A tese que eu vou querer defender com esse artigo é: se a instrução de confirmandos visa continuar uma formação cristã para uma vivência de fé, e a vida não é composta apenas de coisas úteis, então a instrução de confirmandos não deveria se limitar a considerar ou apenas usar coisas consideradas úteis. Há utilidade até naquilo que é inútil. Essa é a ideia que eu quero trazer nesse artigo. Tá? A ideia de que a vida não é só coisa útil. E o que eu quero dizer por coisa útil? Não é essa definição aqui, já vou adiantar para vocês, que talvez é a definição que a gente tem dentro de nós, ou no nosso tempo hoje, que uma coisa útil é uma coisa boa. Ora, se algo é útil, algo é bom. Se algo é inútil, algo é ruim, é sem valor,
é perda de tempo. Eu não quero defender essa definição. Quero trazer uma outra definição sobre o que é útil e sobre o que é inútil. Mas para definir, então, um pouquinho melhor, esse nutio ordine, diz assim, no universo do utilitarismo, um martelo vale mais que uma sinfonia. Uma faca mais que um poema. Uma chave de fenda mais que um quadro. Porque é fácil compreender a eficácia de um utensílio, enquanto é sempre mais difícil compreender para que podem servir a música, a literatura e a arte. Não lhes parece que quando nós pensamos uma aula de ensino confirmatório, de instrução de confirmandos, ou como é chamado lá em Estância Velha, na minha cidade, né, de doutrina. Quando a gente pensa uma aula assim, a gente não pensa mais em questão de texto, perguntas e respostas, decoração, coisas que a gente vai decorar, memorizar. Tudo que é muito útil, muito importante, mas quantos de nós talvez vão além disso? Usam outras coisas. Usam coisas que talvez pareceriam inúteis para trazer utilidades a elas. Se a gente olha o mundo apenas a partir do utilitarismo, de dizer só vale aquilo que é útil, nós vamos chegar a coisas como esta. Vocês se lembram dessas figurinhas aqui que apareceram no ano passado? Os famosos coachings mirins, lembram disso? Quero trazer um pouquinho de como eles veem o mundo. Vamos ouvir. Imagina uma pessoa de 15 anos que ganha R$ 20.000 por mês, foi induzida desde o princípio a estudar para ter uma boa condição, só que, cara, ela já atingiu a boa condição. Me diz, tem algum sentido essa pessoa estudar para passar em vestibular, faculdade, sendo que ela já chegou aonde ela queria chegar? Então é por isso que eu questiono o sistema, escola, etc. Porque, cara, tudo é moldado para você ganhar dinheiro. Então você percorre todo um caminho para unicamente se tornar alguém bem sucedido. E as pessoas precisam parar de viver um conto de fadas e começarem a se colocar na realidade, que o dinheiro manda no mundo. E quando você descobre um jeito de ganhar dinheiro sem precisar passar por todo o processo que a escola e a faculdade determina para você, já era. Não sei se as pessoas concordam comigo, mas essa é a minha visão de vida. Inclusive está em todas, tá? Esse guri está em todas, vocês vão ver. Esse outro aqui também virou meme, né? Entendeu? Estudando fórmula de Bhaskara, está estudando ali equação de segundo grau, porque, sei lá, o que isso vai me ajudar na minha vida? O que eu vou longo prazo, né? Não te dá retorno financeiro. O que eu vou ganhar dinheiro com isso? Sei lá, vamos supor que eu seja médico, supor, eu não vou ser. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Então a questão é você alinhar o que você quer no longo prazo e definir o que você vai aprender, não é isso? Porque, tipo, então, não se o faz cara é sentido médico, nenhum aprender uma coisa que eu não vou usar na minha porque, vida. por exemplo, pra você passar no vestibular hoje de medicina, pra você entrar ali e, de fato, prestar o vestibular, tem que passar pelo Enem, que tem várias questões história, juntos, tem um monte de coisa nada a ver, sendo que não faz sentido. Tem que testar a pessoa de acordo com o que ela quer pra vida dela. Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, Aristóteles. Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar Aristóteles! Né? Eu trouxe mais, vocês querem ver mais? Eu trouxe mais 2 para passar raiva. Cara, pra mim não faz sentido nenhum ir pra escola se não for pra ensinar alguém. Porque tudo que é ensinado na escola, no ensino médio, não tem aplicabilidade com o meu futuro. Então, se eu for pra escola pra perder o meu tempo, que eu seja o professor daquela bagaça lá. Eu quero ensinar outros jovens a fazerem dinheiro, a faturarem com digital. Agora, pra aprender Segunda Guerra Mundial, cara, eu tô fora. Então, por isso que eu não vou mais pra escola. Porque, cara, eu vou perder meu tempo. E meu tempo é muito valioso. Vale muito dinheiro. E a minha energia, principalmente. Pô, você acha que eu vou ter saco de fazer algum trabalho sobre, sei lá, o sistema solar? Pô, tá de sacanagem, cara. Se eu for voltar pra escola, que seja pra ser professor. Eu quero ensinar as pessoas a faturarem e a mudarem suas mentes. É porque a geração, né? A nossa geração é muito mais
conhecida sobre isso. Quando a pessoa já tá numa geração muito passada, para ela entender tudo isso, a leva fonte um de tempo. conhecimento é meio limitada. Exatamente. Não tem como a gente cobrar muito a gente de uma pessoa de uma com uma hora de geração. pesquisa a gente já consegue entender, tipo, o que é o certo, o que é errado, Exato. tipo, qual que é o melhor pensamento pra ser bem sucedido, enfim. Entendi. E aí o professor encheu seu saco? Não teve nenhum outro episódio assim de aluno enchendo seu saco também, amiguinho? Do que aconteceu foi essas briguinhas bestas que teve logo no início. Hoje em dia ninguém me zoa mais. As pessoas Normal sabem. já, É virou normal, rotina. porque as pessoas me zoavam antes por elas não acreditarem que isso realmente dava certo. Hoje em dia elas sabem que dão certo, então elas não têm coragem de vir falar isso pra mim, porque elas sabem que se elas virem me zoar, eu sei me defender, porque eu sei que o que eu faço dá certo, eu sei que o que eu faço dá dinheiro, elas veem o resultado que eu tenho. Quando a pessoa ela tem uma base de conhecimento suficiente pra eu conseguir se defender disso, tipo, zoações Exato. assim, já era, mano. E Então, todo tipo, não mundo tem o da que fazer. escola, não querendo me gabar, mas todo mundo da escola sabe que eu sei debater bastante. Então ninguém vem falar nada pra mim, porque essa pessoa sabe que se ela vir falar, eu vou saber me defender. Então hoje em dia ninguém me enche o saco na escola não, graças a Deus. Uau, hein? Uau! Essa aí quase falou que ela se orgulha da sua humildade, né? Gente, o jovem não é tudo isso aí, tá? Isso aqui é um recorte bem fininho, é importante a gente lembrar tudo que foi falado já. Mas esse jovem existe. Lá na escola onde eu sou capelão, nós estamos tendo um problema que uma aluna do sétimo ano, tá? Sétimo ano, estamos falando de 13 anos. Ela trabalha na loja dos seus pais e ela trabalha parelho. Ela é tipo a gerente da loja. Por quê? Porque ela quer comprar, atenção, uma BMW aos 13 anos. E ela está tendo, obviamente, muitos problemas na escola, porque ela trabalha o tempo todo. Porque ela quer correr atrás dessa meta de comprar uma BMW com 13 anos. Isso são casos extremos e mais isolados, mas quer ver uma coisa que não é extrema e não é isolada? Infelizmente eu tenho notado isso. As turmas do terceiro ano, eu nas aulas de ensino religioso falo de vocação, tanto no nono quanto no terceiro ano do médio, e desde a pandemia eu sempre faço, vamos dizer assim, uma pesquisa de planos, né? Uma das perguntas é como é que você se vê daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, 10 anos? E assustadoramente, a maioria dos alunos respondiam coisas do tipo: em 10 anos eu quero estar bem sucedido, eu quero ter minha casa, eu quero ter dinheiro. Muito legal. E como é que você vai chegar lá? Não sei. Vai fazer faculdade? Não. Vai fazer curso? Não. Vai trabalhar? Já trabalha? Não. Como é que tu vai chegar lá? Quer dizer, essa visão de que a vida é tu ter dinheiro, a vida é tu ser bem sucedido, a isso nós chamamos de utilitarismo, ou seja, importa apenas aquilo que é útil. E agora eu quero definir então o que eu quero dizer por inútil e útil. Aproxima-se um pouco do que o Agostinho traz. Não o Carrara, né? O Agostinho de Hipona. Ele traz uma definição, um binômio ou uma diferenciação entre o útil, ou uti, e o frui. A fruição, o gozo. Ele diz: as coisas que são objeto de fruição, o frui, fazem-nos felizes. As coisas de utilização, uti, ajudam-nos a tender à felicidade e servem de apoio para chegarmos às que nos tornam felizes e nos permitem aderir melhor a elas. Para o Agostinho, útil é uma coisa que me faz chegar em outra. Geralmente esta outra é a coisa inútil. Coisa inútil no sentido de que ela não leva para outro lugar, porque ela já é o fim em si mesma. Para o Agostinho, isso vai ser, obviamente, Deus, né? Deus, ele é o gozo final, a última coisa que tem. Aquilo qual, né? Como ele diz nas confissões, se minha alma não descansava enquanto não chegava ali. Mas não é bem isso ainda que eu quero chegar. A minha definição é
a definição que eu quero usar nesse artigo é a definição que esse cara traz. Tá? E eu preciso fazer uma ressalva aqui importante. Tá? Esse cara aqui, o Rubem Alves, se você conhece já você sabe que ele é teólogo também, doutor em teologia, mas a parte da teologia nós vamos deixar um pouco de lado. Tá? Porque ele foi um dos fundadores aí da teologia da libertação. Mas nós vamos falar ele como um pedagogo, como um pensador da educação. Ele foi professor até o fim da sua vida. Se eu não me engano, em 2013 ou 2014 ele faleceu. Professor da Unicamp. Enfim, e é um dos grandes pensadores da educação brasileira. E ele traz uma definição, uma analogia muito interessante sobre o que a escola deveria ensinar. Ele diz assim, a gente nasce, ou a gente tem na nossa vida humana, duas caixas. Uma delas é a caixa de ferramentas, a outra é a caixa de brinquedos. Ferramenta é útil. Ferramenta me leva a alguma coisa. Martelo é ferramenta. Chave de fenda é ferramenta. Brinquedo não me leva a nada, a não ser a alegria. Caixa de ferramenta e caixa de brinquedo. Ele diz, na escola, e ele está falando da escola, nós temos que ter as duas coisas. Nós temos que ensinar tanto caixa de brinquedo, quanto caixa de ferramenta. Eu quero tomar licença de dizer assim, me parece que para ensino religioso funciona muito bem, para escola regular funciona muito bem, e eu quero entender que para instrução de confirmandos também deveria ser assim. Nós também teríamos que ter tanto aspectos úteis, ferramentas, quanto aspectos inúteis. Brinquedos. É curioso que no século XVI, Lutero já está enfrentando um pensamento meio utilitarista. Eu trago aqui uma citação um pouco maior, quando ele imagina que o seu interlocutor, aliás, eu estou usando aqui 2 livros de Lutero, um de 1524, aos conselhos das cidades, todas as cidades alemãs, para que se criem e mantenham escolas cristãs, e também o documento de 1530, chamado Uma Prédica para os pais, para que seus pais enviem os filhos às escolas. E lá nesse de 24, ele falando com os conselhos da cidade, os governantes da cidade, ele imagina que a partir da sua exposição, alguém vai retribuir ele assim, olha só, se é verdade que é necessário ter escolas, de que nos adianta ensinar latim, grego, hebraico e outras artes hebraicas, não se poderia ensinar a Bíblia, a palavra de Deus em língua alemã? O que nos basta para a salvação? Ele diz assim, talvez alguém vai dizer, ora, já está tudo em alemão, por que nós vamos aprender, ensinar latim, grego, hebraico? Isso é perda de tempo, já está em alemão. Já traduziram. Para que a gente vai aprender isso? Isso é inútil. E aí o Lutero, sempre muito delicado nas suas palavras, ele responde, sim, infelizmente sei muito bem que sempre seremos chamados e devemos ser bestas e bichos loucos. Apenas me admira. Por que não dizemos também que nos interessam a seda, o vinho, as especiarias e esse tipo de produtos estrangeiros, quando nós mesmos temos na Alemanha vinho, trigo, lã, ninho, madeira, pedras em abundância para o nosso consumo? As ciências e as línguas que não nos prejudicam, mas que, pelo contrário, nos servem de ornamento, proveito, honra, promoção, tanto para o entendimento das Sagradas Escrituras, como também para dirigir o governo secular, a estas queremos desprezar. Os produtos estrangeiros, porém, que não nos são necessários nem úteis, olha aí, e que além disso nos escorcham até os ossos, esses não queremos prescindir. Não é com razão que tais pessoas sejam chamadas de tolos e bestas? Lutero diz, em outras palavras, a questão não é se é uma coisa útil ou não. A questão para eles ali é uma questão que eles não querem investir em educação.
Se fosse uma questão sobre o que é útil e o que é inútil, eles não iam se importar em não importar coisas estrangeiras, iam ficar faceiro com aquilo que eles tinham ali na Alemanha. A lógica é a mesma. Ele usa esses termos, talvez nós diríamos assim, futebol, para que serve o futebol? É tão inútil eu sofrer por causa do meu time, e eu sofro toda vez. Mas eu estou lá, no próximo jogo, estou olhando de novo. Porque aquilo de alguma forma também me deixa feliz. É inútil, é inútil. A cerveja, né, o vinho, como o próprio Lutero falou, é inútil. Para que serve? Para nos deixar felizes, está ali. É aquilo. Para o momento de comunhão. A gente pode até encontrar outras coisas para defender que é uma coisa útil, né? Mas, ao fim e ao cabo, está no fim em si mesmo. Aliás, essa é uma coisa interessante. Lembra aquele menino lá no início que perguntou qual que é a função de aprender certas coisas? Se para você chegasse um aluno da sua instrução de confirmandos e perguntasse isso: pastor, para que me serve isso para a minha vida? Tá certo, vamos aprender tudo isso aqui e tal, mas para que serve isso na minha vida? É muito provável que você assuma uma postura meio que apologética e liste para essa criança 1001 utilidades daquilo. Porque realmente a fé é útil para muita coisa, mas a nossa vida não é só utilidade. A fé também é inútil, no sentido de que ela nos leva ao fim, que é o próprio Deus. Que no 7º dia, mesmo não cansando, descansa. Para e aprecia a sua criação e se relaciona com a sua criação, naquilo que a gente chama de culto, e que depois, lá no Êxodo, no 3º mandamento, vai dizer: guarde o 7º dia. Por quê? Qual a finalidade disso? Porque em 6 dias Deus criou e no 7º ele descansou. O Êxodo não dá 1 milhão de motivos para você usar o 7º dia para descansar e para se relacionar com o teu Deus no culto. Ele simplesmente diz: Deus fez assim. Talvez nós podemos chamar isso também de inútil. Lutero contra o utilitarismo da sua época. Também muito delicado, né? Mais uma vez ele imaginando o seu interlocutor. Se meu filho sabe calcular e ler, é o que basta. Agora existem livros em alemão, etc. Se tu, idólatra, não queres preocupar-te com o que é divino e honroso e somente correr atrás do teu ídolo, não obstante, Deus encontrará pessoas que se preocupem. Lutero equivale, então, um olhar puramente, meramente utilitarista, que é saber o básico, o resto não me interessa, a idolatria. Porque ele diz depois, ele argumenta, né? Deus pode usar o teu filho para algo a mais do que encher uma barriga, de encher a sua própria barriga. Essa era a questão naquela época. Bom, para que levar os filhos à escola? Que eles aprendam uma coisa que enche a barriga deles. Lutero diz: não, isso é idolatria, porque você está colocando a barriga, o encher a barriga acima do próprio Deus que quer ensinar o seu povo. Por que estudar alguma coisa sem utilidade? Lutero fala sobre as línguas novamente. Ele diz: se as línguas não tivessem outra utilidade, não obstante nos deveria alegrar e estimular com razão o fato de se tratar de um tão maravilhoso e nobre dom de Deus, com o qual Deus contemplou e agraciou a nós alemães tão ricamente, muito mais que outros países. Mesmo que não te desse nenhuma troca, nada em troca, tu deveria te alegrar com isso. Porque o fato de uma coisa ser boa ou não está necessariamente naquilo que ela me devolve. As línguas são um exemplo disso. Por que não trazer coisas úteis também
e inúteis para a instrução de confirmandos. Lutero diz, olha, a juventude tem que dançar e pular, e está sempre à procura de algo que lhe cause prazer. Nisso não se pode impedi-la, nem seria bom proibir tudo. Por que então não criar para ela escolas deste tipo e oferecer-lhe estas disciplinas? Como lamento que eu não li mais poetas e livros de história e que ninguém nos ensinou. Diz, olha, pode ser que seja uma coisa inútil, para que serve dançar? Para que serve pular? Mas a criançada gosta disso. Por que não fazer escolas em que eu possa usar isso, usar essa coisa inútil e trazer essa utilidade do inútil? E aí o Lutero traz o que para mim me pareceu assim mais importante, porque talvez dentro do nosso pensamento agora, alguém esteja dizendo assim, então quer dizer que nós vamos agora usar a instrução de confirmando só para trazer coisa inútil. Lutero defende uma tensão entre o que é útil e o que é inútil. Diz assim, agora argumentas, quem pode dispensar seus filhos deste modo e transformar a todos em aristocratas? Eles têm que cuidar do serviço de casa, etc. Minha ideia é a seguinte, os meninos devem ser enviados a essas escolas diariamente por 1 ou 2 horas e, não obstante, fazer o serviço em casa, aprender um ofício ou para que sejam encaminhados, para que as duas coisas andem juntas enquanto são jovens e podem dedicar-se a isso. Embora eu esteja falando mais de coisas inúteis aqui, a ideia é que nós tenhamos as duas caixas, tanto a de ferramentas quanto a de brinquedos. E como é que isso é na prática? Eu sei que a gente não vai trazer muitos modelos, a ideia, isso foi repetido, não é uma receita e tal, mas eu acho que é importante a gente trazer alguns exemplos, nem que seja para deixar a gente pensando. Eu vou trazer alguns que eu trouxe lá da minha escola. Essa é uma atividade que eu fiz com os alunos do 8º ano. 8º ano, o ano inteiro eu falo sobre doutrina da criação com eles. Desde o início até o fim. Um determinado momento, eu pedi que eles fizessem uma maquete. Eles teriam que ler Apocalipse 21 e 22, e a partir das descrições que tem lá, eles teriam que imaginar e colocar numa maquete como eles imaginariam que seriam a nova terra, o novo céu, a nova terra. Que coisa inútil, né? Eu gastei 2 aulas para isso. Então, eu pedi para eles trazer, 2 aulas eles usaram para fazer essa maquete. Na terceira eles me apresentaram. Ora, na apresentação eu perguntava o que era cada coisa, eles tinham que me explicar o porquê que decidiram fazer assim, com base em qual versículo e tal. Muito bem, chegou esse grupo aqui, e eu notei uma coisa, não sei se dá para ver na imagem. Vocês estão vendo que essa parte aqui não está encostando no chão? Eu perguntei, foi a primeira coisa, eles colocaram uma mola, estava até meio assim, né? Eu perguntei para eles, por que está assim? O menino, né, esse daqui pegou a Bíblia, abriu, vi novo céu, nova terra, né? E a nova cidade de Jerusalém que descia do céu como uma noiva. Eu não tinha chegado ainda, estava descendo. Estava descendo. Tu viu como uma coisa inútil que é fazer uma maquete se tornou numa coisa útil para ele? Ele sabia que eu ia perguntar isso. Ele estava pronto. Ele sabia que eu ia perguntar, ele me mostrou pela Bíblia aquilo que ele defendeu na sua maquete. Este é um exemplo da utilidade daquilo que é inútil num primeiro momento. Por que a gente não pode usar uma ideia assim na instrução de confirmandos? A gente precisa ter um texto e depois ter perguntas sobre o texto? A gente não pode usar uma coisa assim? A gente precisa ter perguntas e respostas o tempo todo, em todo momento? A gente não pode usar a volta e meia uma coisa diferente? Esse aqui é outro que eu gosto muito. Até esse aqui é de uma foto que eu tirei em outro colégio, né? Lá no Colégio Concórdia de Porto Alegre, quando eu ainda fiz meu estágio lá. Eu faço com eles também
um trabalho de vitral com celofane. Lá, a igreja, quem conhece o Colégio Concorde, sabe que a igreja Cristo ela é no pátio. E tem vitrais na igreja da Cristo lá, né? E aí eu fui com a gurizada para lá, fizemos inclusive um jogo de caça vitrais. Eles teriam que então identificar a partir das escrituras, de vários versículos que eu trouxe, qual vitral se relacionava com qual, e depois a gente fez o nosso próprio vitral. Que coisa mais inútil que isso? Fazer um vitral de celofane. E aí, na apresentação, eles tinham que me dizer o que eles tinham colocado, quais eram as partes, onde é que vinha isso. Eu escolhi vários temas. Esse aqui, a rosa de Lutero, o que significa cada parte, a utilidade do inútil. As artes a gente pode usar muito bem na instrução de confirmandos com uma finalidade, com um propósito. Esse aqui é outro exemplo que eu trago. A gente foi no cinema no ano passado, acho que foi. Levei a escola toda, o turno da manhã inteiro, 300 cabeças lá, levamos no cinema. Para olhar The Chosen, aquele primeiro episódio, na verdade, os 2 primeiros, né? Da Season 4, né? Que é o que fala do João Batista. E depois eu pedi que eles fizessem uma tela. Pintassem uma tela daquilo que mais chamou atenção para eles. Essa mocinha aqui pintou ela no cinema. Tá, tudo bem, esse que foi mais chamou a atenção. Mas esse daqui, olha que interessante. Vocês lembram? Vocês olharam essa cena? Vocês lembram que cena é essa aqui? É quando o João Batista está sendo decapitado. E ele olha para o lado e ele vê o cordeiro no meio do campo. Ela fez, inclusive, com lã. Né? Isso aqui ela fez ainda em 3D, né? Dá para tocar ali com lã. Aqui, Jesus falando com a mulher no poço, o Jesus com Pedro. Enfim, pintar uma tela. Que coisa inútil. Mas eles também tiveram que pensar sobre aquilo, olhar aquela série e dizer aquilo que chamou a atenção para eles. Mas pelo fato de ser inútil, não quer dizer que a gente não possa usar. Eu trouxe mais um. Esse é outro exemplo. E aí com esse eu já vou me encaminhando ao fim, que sei que meu tempo está passando, né? Esse é um exemplo que eu trouxe na juventude. Vocês vão ver algumas carinhas conhecidas aí. Tá? No dia da Ascensão esse ano, a gente fez uma atividade legal com eles. Bom, vou mostrar ali o vídeo. Eu vaguei na escuridão, sem tua direção, sombras e vazios sem fim, mas Cristo é a luz que vence a escuridão. Aleluia, glória ao Filho de Deus, aleluia, ao Cordeiro que venceu. A culpa do pecado, sim, me afastou de ti, só vergonha havia em mim, mas Cristo é a paz que vence a condenação. Aleluia, glória ao Filho de Deus, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá de modo como vocês o viram subir. Troço bem inútil, né? A gente fez um balão de gazélio, comprei um balão de gazélio. Nós, depois de fazer o estudo sobre o que foi a ascensão, os alunos, né, os jovens criaram uma mensagenzinha, enrolamos, botamos num plástico, amarramos no balão e soltamos o balão. Isso foi feito na ascensão. Agora o Felipe estava aí no última juventude, teve uma jovem, muito conhecida dele, inclusive, sua namorada, que perguntou, no meio nós jogando Knips lá, será que o balão já caiu? É uma brincadeira que a gente faz, porque é óbvio que já caiu, mas toda semana a gente lembra aí, onde é que será que o balão caiu, né? Será que alguém pegou essa mensagem? Olha que coisa inútil, jogar um balão de gazélio para cima.
Mas que maravilha, a gente lembra disso, lembra desse momento. Trazer coisas inúteis e usá-las, né? A utilidade do inútil. Por isso eu quero concluir, trazendo algumas conclusões, que eu também vou trazer no artigo mais completinho, mas dizer que a aula do ensino religioso ensina para a vida completa cristã, desde o batismo até a sepultura. E na vida não necessariamente tudo se justifica a partir da sua utilidade. Muitas das mais belas e mais importantes experiências que a gente tem nas nossas vidas são inúteis. Por que no ensino confirmatório deveria ser diferente? Por que a gente não poderia pensar coisas um pouco mais, talvez, que fujam ao lógico, né? É óbvio, gente, eu não faço isso todo fim de semana, tá? A gente não consegue também, e nem é bom a gente se prender a ser o tempo todo coisa bem doida. Às vezes o estudo bíblico é isso, a gente passar a história, perguntas, tá tudo certo, mas não precisa ser só isso. Volta e meia é bom trazer alguma coisa desse tipo. Aproveitar a utilidade que o inútil tem, por exemplo, em admirar a bela criação e se maravilhar com o Criador. Antes eu falei a história dos jovens lá, dos alunos que, em vez de olhar para a criação, tiraram uma foto e estavam fazendo o seu trabalho a partir do celular. Devolver essa admiração, esse reencantamento pela criação de Deus. Refletir sobre as coisas de Deus através de brincadeiras, através de dinâmicas. Ampliar a possibilidade de alcançar uma criança significativa através da arte, das múltiplas inteligências. As crianças têm múltiplas formas de aprender. A gente não pode ficar limitado a uma só, senão a gente está privilegiando alguns e não outros. A gente precisa trazer outras formas também de ensino e aprendizagem. Lembrar que o importante não é só ensinar, importante também é aprender. Aumentar a possibilidade, a oportunidade de vínculo, como nós estávamos falando, entre o pastor e o estudante, entre o pequeno crente e a igreja, que talvez é o primeiro contato, infelizmente, essa realidade. O primeiro contato que a criança vai ter com a igreja, né? Se não veio nas outras fases, vamos dizer assim. Por que não fazer um ensino confirmatório um pouco mais divertido nesse sentido, um pouco mais inútil? Por isso que eu comecei dizendo que é inútil, mas é uma fala bem inútil mesmo. Mas que bom, obrigado pelo elogio. E eu quero concluir com essa frase registrada por Lucas, né? Foi lido no fim de semana passado. Assim também vocês, depois de terem feito tudo que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Muito obrigado. Muito bem. Depois da palestra de Jorge, eu não sei se os painelistas foi uma coisa útil ou inútil, né? Muito bem. Gente, agora a gente tem um período aí de alguns minutos para a gente poder ouvir, né, as perguntas, tanto aqui da plenária, como também do nosso grupo lá do chat. Eu vou começar com a plenária. Tem alguém que gostaria de começar com uma pergunta para os nossos painelistas? Alguém? Então eu vou começar. Eu gostaria de fazer assim, um comentário em relação àqueles vídeos, né, que o Jorge trouxe, e isso serve acho que para todos, né? A gente falou bastante sobre aquilo que está talvez ao redor do ensino confirmatório. Talvez agora no final a gente ouviu mais sobre como fazer ou como trabalhar o conteúdo, né? Temos um professor lá no seminário de St. Louis, professor Joel Bierman, né? Foi inclusive orientador do Charles, né? E um dos seus livros ele fala sobre uma ética das virtudes, né?
em que a igreja deveria ser um espaço em que também promove virtudes cristãs, ou aquilo que talvez a gente usa junto com outras palavras aqui no Brasil, valores, caráter, a gente sempre coloca isso meio que num conjunto, né? Como vocês veem, não sei se todos vão querer responder, ou alguém vai querer responder, como vocês veem o ensino confirmatório como um lugar em que a gente cria valores para a vida, né? Ou virtudes para a vida. E isso não é necessariamente uma coisa útil, né? Não dá dinheiro, né? Mas que talvez tenha uma ênfase importante. Como, por exemplo, talvez o ensino confirmatório não nos vai dar dinheiro, mas vai nos orientar a ter uma família feliz, uma família estruturada, né? O ensino confirmatório talvez não vai nos dar dinheiro, mas vai nos dar uma existência com significado, né? Como vocês olham essa situação, tendo em vista que a gente tem criança pensando que toda a vida se resume em conseguir bens e conseguir dinheiro, que está tão enraizado na nossa cultura? Eu acho que um dos nossos papéis, assim como pastores e professores de instrução de confirmandos, é justamente mostrar que existe mais do que apenas o financeiro, ou apenas o utilitarismo, apenas o pragmatismo. E como foi mencionado antes, né, a gente aprende mais com o exemplo do que com, talvez, as palavras ditas, né? Acho que aqui cabe um pouco falar sobre como nós temos testemunhado para as crianças, na nossa vida pessoal, esse deleite pelas coisas que seriam da caixa de brinquedos. Ou nós apenas assumimos aquela posição negativa que foi mencionada, de que o jovem é isso, que o jovem é aquilo, que está tudo perdido, aquela desesperança. Acho que ontem alguém falou isso também, né? Eu acho que a gente precisa devolver um pouco esse encanto pela criação de Deus, e a criação de Deus que também é aquela criança que está ali na nossa frente. E não pode esquecer quem é que está na nossa frente. Como máscaras de Deus, nós temos como se fosse na nossa frente, como se tivessem Cristos ali. Como é que você ensinaria para Cristo? Se fosse tivesse lá no templo com Cristo 12 anos na tua frente, como é que tu falaria com ele? É isso. Quando nós entramos na sala de aula, nós precisamos ter essa ciência de que não só nós estamos representando Cristo para eles, mas eles também são máscaras de Cristo para nós. Acho que nesse sentido nos ajuda a pensar. A questão levantada pelo pastor Gabriel, acho que tem a ver um pouco com teleologia. O que aquelas crianças no vídeo demonstram é uma teleologia equivocada. Teleologia é o estudo da finalidade, né? Qual que é o objetivo de estar aqui no mundo? Na cabeça daquele menino é ganhar dinheiro. Toda a fala dele foi em torno do que faz ganhar dinheiro. Quando eu mencionei o C.S. Lewis na Abolição do Homem, né? Ele tem uma noção de teologia diferente, a mesma do Charles Arnold e do Robert Kolb no The Genius of Luther's Theology, que existe um lugar que nos foi preparado por Deus neste mundo. E esse lugar nós vamos ocupar, nós vamos viver a vida que Deus nos criou para viver. E nós precisamos aprender a vivê-la. Nós precisamos aprender virtudes, nós precisamos aprender caráter. Você mencionou o 7º dia, né? O descanso e o lazer fazem parte do que Deus preparou para a gente se deleitar na boa criação de Deus, né? Salomão fala sobre o tempo agradável, uma taça de vinho e a mulher que você ama. Tudo isso, então, foi preparado para que nós vivamos a boa vida que Deus planejou para nós. A transmissão da fé é aquela ideia de que a criança ela não nasce sabendo isso instintivamente, ela vai aprender isso da geração que vem antes. Nós somos a geração, os pais, a igreja, né, precisa de uma vila inteira para criar uma criança, e ela vai aprender o lugar que ela ocupa no mundo, o lugar dela natal, o Lewis diria, né? E aí isso vai incluir as virtudes, isso vai incluir todas essas coisas sobre as quais nós estávamos falando. E dá a ela
essa teleologia correta. Acho que foi o Jorge também que mencionou o Agostinho, né? Meu coração andava inquieto enquanto não descansou em ti. Esse é o objetivo, a finalidade da vida, é descansar no Senhor. Então, eu creio que seja nesse sentido. Ali há uma teleologia equivocada. Qual é o objetivo da vida lá? O objetivo da vida é ganhar dinheiro? É ser feliz, como aqueles jovens do estudo do Christian Smith disseram, né? Não ter sofrimento? Não, é ocupar o lugar que Deus preparou para nós. Mas que lugar é esse? Como é essa vida? Obrigado. Bem, vocês podem ficar com esse microfone aqui. Devolvo para a plenária aqui. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Lá em cima. Vou pedir só para vir no centro do corredor para eu conseguir te entregar o microfone. Como viver essa teleologia correta se relaciona com aquela questão da ordem que mencionaram mais cedo e ontem? Eu acho que está interligado, né? O que é a lei? Quando a gente fala da lei de Deus, por exemplo, né? O que é a lei de Deus? Às vezes demais, eu acho que as pessoas têm uma noção da lei de Deus, tipo Big Brother, né? Uns testes sem objetivo nem finalidade que Deus deu só para ver se a gente consegue cumprir eles, né? Vamos ver aí se você consegue honrar pai e mãe, né? Na verdade, a lei, se você vai... Tem um salmo que fala muito sobre lei, que é o Salmo 19, de onde vem aquele hino, a lei do Senhor é perfeita. Só que no início do salmo, o salmista está falando sobre o sol nascendo e se pondo. E depois de falar assim, o sol é igual um noivo, né, que sai de manhã dos seus aposentos, atravessa como um herói em cima do seu cavalo o céu e se põe. E a conclusão dele para isso é: a lei do Senhor é perfeita. Ou seja, a ordem que ele estabeleceu em todo mundo. Os 10 mandamentos são um recorte da lei total de Deus. A ordem que ele estabeleceu para a vida do ser humano. Quando nós aprendemos os mandamentos, as leis, nós estamos simplesmente aprendendo o que significa ser humano. Como é a vida que Deus nos criou para viver. Então, eu acho que as duas coisas estão relacionadas, né? A lei de Deus descreve. Esse é outro jeito legal, assim, de vez em quando, ver a lei de Deus não só como prescritiva, mas ver ela também como descritiva. Ela descreve a vida que Deus tinha planejado para nós. E que por causa do pecado nós não vivemos. Mas a lei, ela nos mostra, olha, essa é a vida boa e perfeita que Deus criou para ti. E aí você vai lá e ocupa o seu lugar no esquema de todas as coisas, Natal, que nem o Lios diz. Eu acho que vale lembrar também, e é bem importante a gente lembrar, algo que, pelo fato de nós estarmos nessa condição de pecadores, a gente frequentemente esquece, que é lembrar isso que o pastor falou sobre a lei ser perfeita, lembrar que a lei é boa, né? A lei é a boa vontade de Deus para com a sua criação. Assim definia o Birman, né? O que é a lei? Lei é a boa vontade de Deus para com a sua criação. Eu é que sou ruim. Por isso que a lei me acusa, né? E a lei não só me acusa, né? Ela também me guia. Esse é o terceiro uso da lei, que é aquele livro do Birman sobre o Case for Character, né? Que ele fala praticamente sobre o terceiro uso da lei, um livro que valeria a tradução também para o português, porque fala justamente, devolve um pouco essa visão do terceiro uso da lei, como é importante isso para nós entendermos o e agora, né? Depois do Evangelho, diz assim, agora a minha vida é essa, amar a lei de Deus, porque a lei é boa, embora eu seja mau, como diz o apóstolo Paulo, né? A lei sempre me acusa, mas não somente me acusa, ela também me guia. Né? Vou completar, né, isso que você estava falando, né? O Evangelho me coloca de volta a Natal, me restitui ao lugar, e agora nós vamos viver nesse lugar para onde nós somos resgatados. Eu
Tem uma fala aqui que eu acho que vai ao encontro da fala do pastor Fernando, né? E eu te obrigar a falar um pouquinho. Vem lá do nosso chat, a Thaís Hiller, e ela fala aqui uma preocupação que envolve a escola dominical, né? Por isso que eu acho que também te envolve bastante. A preocupação em evasão dos jovens da igreja foi o principal motivador do simpósio. A fala de que o ensino é continuado e começa na pia batismal apareceu quase em todas as palestras. Com essas frases, gostaria de provocar uma meditação sobre as aulas de escola dominical durante os cultos, e se isso deve ser repensado nas congregações. Penso que queremos que as crianças participem dos cultos durante o ensino confirmatório e após a confirmação. Mas passamos a infância ensinando que as crianças devem ir para a salinha da escola dominical no horário do culto. Essa prática da criança não participar do culto congregacional e ter seu próprio cultinho não seria uma forma de terceirizar o ensinamento das crianças? E junto dessa pergunta, né, uma questão que eu acho que poderia aproveitar e falar tudo junto, né, que me veio pelo WhatsApp, né, eu vou resumir isso aqui. A pergunta é se a idade do ensino confirmatório, e a pessoa que fez essa pergunta, né, ela pergunta no certo sentido assim: nós não deveríamos, tendo em vista a importância do ensino confirmatório que foi dito, nós não deveríamos deixar essa tarefa de ensinar as doutrinas e todo esse ensino bíblico para uma idade mais tarde, tendo em vista que às vezes algumas crianças se confirmam muito cedo e ainda não têm responsabilidade sobre sua vida de culto, por exemplo, né? Então o culto está envolvido aqui nas duas coisas. Te deixar essa pergunta suave, tranquila aí na mão. A Thaís é minha comadre. Eu tive a oportunidade de batizar as crianças delas, inclusive sou padrinho, né, do Mateus, e daí ela me faz uma pergunta polêmica dessas, né? Mas a Thaís é muito dedicada e para mim, é alguém que exemplifica de maneira muito forte, alguém que ensina, né, as suas filhas, o seu filho, desde a mais tenra infância, desde o batismo, e alguém que é muito comprometida com essa questão da catequese, da educação cristã, né? Eu sei que a questão da escola dominical ser ou não no culto é uma questão polêmica, mesmo dentro da nossa igreja. Eu mesmo já li um trabalho de conclusão do Carlos Weirich, se não me engano, e ele trabalhava essa questão. Todos os trabalhos assim e pesquisas e reflexões que eu li até hoje sobre o assunto não recomendam que a escola dominical seja feita durante o culto. Isso para nós até seria bem fácil de argumentar. O culto é o lugar da família. O culto é o momento do batizado, daquele que foi batizado, recebeu o serviço do seu Senhor, que perdoa pecados e que fortalece a fé. Então, acredito que numa reflexão mais tranquila, assim, o lugar do batizado estar no culto, e a gente deveria evitar qualquer coisa que tire a pessoa batizada ali do culto, né? É claro que a gente precisa também fazer ressalvas assim para certas situações, certos contextos, quando pastores e lideranças de educação cristã precisam pensar e encontrar estratégias para conseguir ensinar, muitas vezes, as crianças, né? Então, eu acho que se tem que pensar, debater bastante sobre o assunto, mas, de forma mais resumida, o culto é o lugar onde crianças, jovens e adultos deveriam estar juntos, né? Não deveriam ser tirados de lá. Mas, muitas vezes, se tira numa tentativa de dar um ensinamento na linguagem das crianças. Também não vamos demonizar quem faz isso, né? Então, a gente vive nessa tensão. Ideal seria que a escola dominical acontecesse num outro momento, num outro horário, e fosse um complemento da educação cristã que as crianças recebem no seu próprio lar, inclusive, que ninguém fosse tirado do culto, mas a gente entende e se solidariza também com os esforços de congregações, de pastores e lideranças que
tentam encontrar maneiras, meios também de levar o ensino para essas crianças. O que eu posso dizer assim é que tirar as crianças do culto nunca deveria ser uma razão, né? Tornar o culto mais sossegado, menos barulhento, isso nunca deveria ser uma razão. Uma das coisas que foi dito nos comentários a respeito disso aí, eu não consegui ler todos, né? Mas foi falado de contextos urbanos, né? Em que o tempo é muito escasso e aí as famílias não viriam, por exemplo, mais cedo para que as crianças pudessem ter uma aula adequada de escola dominical antes do culto, que talvez seria uma alternativa interessante, né? A questão contextual vai pesar muito, né? Exatamente. Em relação a outra questão, que também é um assunto bem polêmico, nos ESSECs nós encontramos muitos debates assim, a respeito de idade da confirmação. No mesmo dia, no intervalo de 10 minutos, eu vi alguém defender assim, fortemente que crianças deveriam ser instruídas a receber a Santa Ceia, e menos de 10 minutos depois, pessoas defendendo que estão sendo confirmados muito cedo e que deveria ser mais tarde. É uma questão bem polêmica. A própria comissão ela acabou tomando uma decisão assim na preparação agora do material, mas eu até assim, não é que eu não quero falar, mas eu iria passar a bola aqui para o Charles, porque o Charles tem uma argumentação, como fez parte do estudo dele também, o estudo desse psicólogo, que é o Erickson, né? Então, o Charles tem bons argumentos a respeito desse assunto, assim, que eu acho que valeria a pena serem ouvidos. Deixa eu falar fazer um comentário da questão anterior antes, né? Só para... não, mas o pastor Fernando, acho que ele quis ser sutil, né? Mas quem tem vivência de igreja sabe que em alguns lugares a escola bíblica é durante o culto para não atrapalhar o culto. E com a desculpa de que os pais dizem que se eles não tiver escolinha durante o culto, eles não conseguem prestar atenção no culto e no sermão. Às vezes, aí eu acho que volta para aquilo que eu estava falando sobre o papel dos pais. Eu tive uma congregada lá em Porto Seguro, que ela comenta que o menino dela era terrível quando estava naquela idade dos 6, 7 anos, assim, né? Teve então uma história dela, que no meio do culto esse menino pulou pela janela, as janelas eram grandes assim, né? Pulou pela janela, fez a volta, entrou correndo pelo outro lado assim. Ela disse assim, teve uns 6, 7 anos que a minha vida foi segurar esse menino. Só que hoje esse menino está sentado do lado dela no culto. Tem se popularizado uma ideia de que se eu tenho que ficar controlando o meu filho durante o culto, então melhor seria eu nem vir ao culto. Já vi histórias de pais que não vêm os dois ao culto, vem um ou outro. Um deles fica com a criança em casa. Se eu trouxer meu filho, eu só vou ficar controlando meu filho durante o culto. Tem algumas crianças que são mais agitadas. Só que eles precisam ser ensinados a estar no culto. E é a sua vocação de pai e mãe fazer isto. Não valeu a pena eu ir ao culto porque não consegui prestar atenção na mensagem. Claro que valeu a pena. Você estava ensinando o seu filho a estar no culto. Se isso te toma o culto inteiro, aceite a vocação de Deus e faça, né? Esse comentário que eu queria fazer sobre essa questão aí. Sobre a questão da idade de confirmação, é que existem vários argumentos que são colocados na balança, né? Um deles é o da maturidade, que às vezes eleva a idade, argumentar por uma idade mais alta. Outra é a questão da recepção do sacramento, porque para nós está tudo interligado, né? Você faz a catequese, confirma e passa a receber a Santa Ceia. Então, por que não dar a Santa Ceia se muitas crianças com 9, 10 anos estão plenamente capazes de entender e receber dignamente a Santa Ceia? Mas, e eu sei também que o professor Anselmo, que está presente aqui conosco, ele tem a argumentação dele também pela idade mais cedo, né? E várias coisas têm que ser levadas em consideração, todas elas colaboram. Eu tenho uma
uma ideia, que eu não digo que é definitiva, mas que eu digo que seria um argumento para deixar onde está, que é o argumento dos ritos de transição, que é um fenômeno humano. Muitas vezes já se falou assim, a confirmação não é um rito de transição. Não, a confirmação não é só um rito de transição, e talvez nem o mais importante de todos um rito de transição, mas ela é um rito de transição. E o rito de transição ele tem um papel na formação humana. Nessa idade que o Erickson coloca, que é da pré-adolescência, início da adolescência, onde você deixa de ser criança para se tornar um adulto, você tem que se conscientizar e consolidar a sua identidade. Isso faz parte da necessidade de você saber quem você é. E agora você vai viver isso individualmente. Antes disso, você faz isso atrelado aos seus pais. A sua identidade está atrelada à dos seus pais. Mas na adolescência você precisa consolidar a sua idade por si só. Os ritos de transição eles têm um papel nisso. De deixar muito claro para o adolescente quem você é, que lugar você ocupa nessa sociedade, o que se espera de você e o que você pode esperar dos outros. E vejam bem o que é a catequese e a confirmação. Senão a exposição das doutrinas ser quem você é. Qual é o seu lugar no mundo? O que se espera de você? O que você pode esperar dos outros? Qual é o seu lugar perante Deus? Qual é o seu lugar perante os outros? E aí tem uma cerimônia onde na presença de Deus e da comunidade cristã, esses jovens dizem isso com todas as letras. Então, existe um papel da confirmação na formação da identidade. Talvez, se nós aumentássemos a consciência disso, nós poderíamos fazer as coisas de forma tal que isso cumprisse ainda melhor e também este papel, né? Não ser como alguém mencionou uma vez, né? Que o cara fez a confirmação parecendo uma formatura, até com juramento e tudo mais, né? Não, vamos então realmente isso ser um momento em que a identidade da pessoa diante de Deus, do próximo, é colocada de forma clara e direta, para que isso faça o seu papel como rito de transição. Eu tenho a impressão que a idade onde está a confirmação foi o ser humano intuitivamente fazendo isso. Está nessa idade porque intuitivamente se entendeu que lá era o momento certo. Hoje nós temos ciências que nos explicam por quê. Por que eles acertaram. Então, esse seria o meu argumento de deixar a confirmação exatamente na idade onde ela está. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso horário dos painéis, né? Então, nossa gratidão aos 3 painelistas, com uma salva de palmas, né?